Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui no canal Reina em Pauta. É sempre uma alegria falar com gente tão querida, com gente tão amada. Gratidão, queridos, pela comunhão. Gratidão a vocês que já se inscreveram no canal, vocês que fazem parte aí do nosso dia a dia. Muito obrigado pelo seu compartilhar, pelos seus likes. Muito nos agrada quando você deixa aí o seu compartilhar. É muito bom ter vocês aí comigo a cada dia, seguindo essa caminhada gloriosa. Meus queridos, eu estou aqui discorrendo a nossa série com o tema atitudes absolutas para um Deus absoluto. Eu estou usando a figura de Elias, do seu ministério, de que aconteceu com ele. Estou no capítulo 18, estou falando quando ele estava organizando o altar. E é interessante que na mensagem de número 12, nós falamos quando ele arrumou a lenha, quando ele organizou a lenha. E eu falei lá, pontuei que a lenha representa a nossa vida da alma, vontade, mente, emoção, é a lenha, né? E essa lenha, que é a nossa vida da alma, tem que ser organizada, tem que ser santificada. Como que Paulo ensinou a santificar no livro de Tessalonicenses, eu já citei lá, mas como que Elias fez? A Bíblia diz que ele organizou a lenha, e aí ele cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Olha que interessante. O novilho representa Cristo, que tem que estar sobre. Sobre é em cima. Primeiro, né, a lenha, e em cima vai, a cobertura é Cristo, a base é Cristo, o padrão é Cristo, entende? A nossa mente não é padrão, a nossa vontade não é padrão, a nossa emoção não é padrão, mas Cristo é padrão. Então Cristo tem que estar em cima. E Elias pega o cordeiro, corta os pedaços, coloca em cima. E depois, o que acontece, irmãos? Acontece algo tremendo no versículo 33, o final. Depois dos dois pontos, abre aspas, e diz assim: encham de água 4 jarras grandes e derrame-nos sobre holocaustos e sobre a lenha. Gente, por que tem que ser quatro jarras? Poderia ser 5, 3 ou 10, né? Mas 4 jarras, tudo na Bíblia tem um significado, tem uma revelação. A 4 jarras é porque, irmãos, quando se fala em 4, se fala numa base, né? Por exemplo, uma mesa com 4 pernas, uma cadeira com 4 pernas, tem uma base. Então agora vocês precisam derramar a água segundo o princípio. E o princípio aqui que eu entendo é 4. Essa foi a ordem de Deus no espírito de Elias, é 4 jarras, não é 5, é 4 jarras. Então Deus tem uma ordem para cada coisa, tá? Tem coisa que Deus fala, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 10, depende daquilo da qual vai ser feito. Então aqui a ordem é 4 jarras de água, derrame ela sobre o altar, sobre a lenha, olha, e sobre o holocausto. Por que tem que derramar a água sobre o holocausto e sobre a lenha? Porque tanto o holocausto, o novilho, significa Cristo, como a água significa Cristo também. Ele é a água viva. Então essa água viva que é Cristo tem que envolver todo o sistema. Esta água viva que é Cristo tem que envolver a minha e a sua vida de fato e de verdade. Não pode ser um ato religioso. Amados, a nossa vida como igreja, nós não podemos viver de atos religiosos. Nós temos que viver de atos justos. Certo? Então, aqui, esse ato de derramar a água sobre o holocausto e a lenha é realmente uma cobertura de Cristo em todo ser, em toda situação. O que está faltando, quem sabe, na minha e na sua vida, em alguns aspectos, é pedir que o Senhor nos cubra e que se derrame literalmente sobre cada um de nós. Amados, muitas vezes existem coisas que nós não oramos. Existem coisas que nós não entregamos, nós não falamos para Deus. Por que você fala algumas coisas e outras coisas você não fala? Deus quer tomar conta de tudo. Então é tudo, irmãos. E agora derrama. Mas prossegue. Aí ele fala assim, derrame sobre a lenha. Façam novamente.
E eles fizeram, de novo, abre aspas, façam-no pela terceira vez, e ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. Agora apareceu aqui o número 3. O número 3 é muito significativo aqui, também. Apareceu o número 3. Agora você pega 4 jarras, derrama uma vez, 2 e 3, né? O número 3 na Bíblia, você sabe, representa, amados irmãos, o Deus triuno. O Deus triuno que é único. Ele é triuno, mas é único. Esse Deus triuno que construiu um homem tripartido. O homem também não é um, o homem é 3. O homem é espírito, é alma e é corpo. Então, a atitude de derramar a água por 3 vezes é que ela tem que cobrir todo o nosso ser completo. A minha vida cristã não diz respeito apenas ao meu espírito, ou apenas à minha alma, ou apenas ao meu corpo, sabe? A minha vida cristã diz respeito ao meu ser completo, espírito, alma e corpo. O corpo é a expressão daquilo que está dentro. O corpo é um instrumento muitíssimo importante, porque ele expressa aquilo que está dentro, né? E então é necessário que todas as 3 partes sejam cobertas. Então, por isso, vai derramar 3 vezes. É preciso derramar 3 vezes. E eles fizeram isso, aleluia. Irmãos, e diz aqui, ó, ao verso 35, que a água corria do altar, chegando a encher a valeta. A água tem que saturar a valeta. A água tem que cobrir as nossas dificuldades. A água tem que cobrir os buracos que nós temos dentro de nós e que nós muitas vezes escondemos. A água diz que é Cristo. Cristo precisa preencher esse vazio que muitos de nós carregamos. Quem sabe você está me ouvindo e você carrega um vazio e ele é muito particular ao ponto que você não falou isso para ninguém. Deixa eu entregar algo para você. Este vazio que está dentro de você tem que ser preenchido com a água viva. Senão esse vazio vai te levar à solidão, à tristeza, à dor do isolamento. Mas quando você enche esse vazio de água, você se torna um ser completo. Então o altar está sendo construído, tá, de forma absoluta, para que a vontade absoluta de Deus aconteça. Para isso tudo acontecer, essa caminhada da construção do altar é necessária. Então a água tem que encher a valeta até em cima. Irmãos, existem muitos irmãos que se contentam em ser apenas raso no que diz respeito à palavra, no que diz respeito à oração, no que diz respeito à comunhão, no que diz respeito ao amor para com os irmãos, no que diz respeito ao serviço da igreja. Tem pessoas que se contentam a ser rasos e vivem uma vida rasa, sabe? Eu para mim ouvindo a palavra uma vez por mês tá bom, irmão. Não tá bom, irmãos. Tenta almoçar uma vez por mês. Tenta tomar café uma vez por mês para você ver. Tenta beber água uma vez por mês para você ver. Você vai morrer. Então, irmãos, por causa disso que Paulo disse em 1 Coríntios 11, ali, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos já morreram. Por quê? Porque não come, não bebe a grandeza de Deus, a vida de Deus. Então aqui a água tem que subir. Vamos deixar subir o nível da água, irmãos? Vamos deixar a água tomar conta de tudo? Então a água tem que subir e ela foi colocada por 3 vezes, com 4 jarras. Muito importante você analisar isso. E então a valeta ficou completa. Glória a Deus por isso. Verso 35, 36 diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias se colocou à frente do altar e orou. Que hora, irmãos? A hora do sacrifício. Então eu creio que para tudo tem um tempo determinado, tem uma hora. Eu não posso fazer algo por religião, até mesmo orar. Tem gente que ora, mas é uma oração religiosa. Aí se tornou uma reza. O que é reza? A palavra reza significa repetição.
Então, se eu for orar rezando, eu vou repetir a mesma coisa toda hora. Então, aquilo ali se tornou uma religião. Aí eu oro às 5 da manhã, depois às 8, mas religiosamente. Chego ali, dobro no jeito e falo, Deus, blá, 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 blá. Às vezes eu nem estou sentindo que eu estou orando, mas estou orando porque é uma religião. Às vezes é um voto, às vezes é um propósito, né? Então não adianta, irmãos, esse tipo de propósito imaturo, eu não gosto desse tipo de propósito imaturo, né? Existe propósito? Existe, mas propósito maduro, algo real, algo que vem do Espírito, né? Muitas vezes nós achamos que nós usamos Deus com a nossa vontade, sabe? Usamos Deus com o nosso propósito. Então, achamos que impressionamos Deus em fazer algo da nossa vontade. Vou fazer isso para impressionar Deus. Ah, o dízimo é 10% que a Bíblia fala, eu vou dar 18% porque eu quero impressionar Deus com o meu dízimo. Não, irmãos, você tem que fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Se Deus falou para você, amado, dá um dízimo de 10% e mais uma oferta de 30% do seu salário, você deve fazer. É Deus que está falando para você. Não é nenhum objetivo humano, não é nenhuma doutrina humana. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, a água precisa estar até a tampa. Agora, se eu sou raso, irmãos, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Então, pensa nisso, ore comigo e eu vou prosseguir e vou concluir depois aqui na resposta, tá bom? Pai, obrigado por esse momento, santifica as nossas vidas e nos abençoe grandemente, Deus, dá revelação profunda para nós no continuar dessa mensagem, em nome de Jesus. Deus abençoe.